Ah, não iniciou ainda. Agora sim. Então, até a aula passada, o que a gente estava discutindo? A gente estava conversando sobre a teoria geral das obrigações. Então, a gente estava numa parte bem teórica mesmo da disciplina, em que nós estávamos conceituando o que era obrigação, falando sobre quais eram os elementos estruturais dessa coisa que é a relação obrigacional, que é o que a gente se propõe a estudar nesse semestre, né? E quais as fontes dessas obrigações e especialmente, e que foi o objetivo da aula, nas duas últimas aulas, dos princípios que regem o direito das obrigações. A gente discutiu isso nas aulas passadas, né? E foi mais ou menos, e foi aí, inclusive, que a gente parou na última aula. A nossa última aula foi dedicada a falar sobre os princípios do equilíbrio e da equivalência contratual, do equilíbrio da equivalência contratual e da função social do contrato, né? Qual é o nosso objetivo hoje? Então, hoje é começar a entrar, já deixar de lado a teoria em si, tá? E entrar no direito positivo. E por direito positivo eu quero dizer o direito posto, o direito legislado. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a utilizar o Código Civil como subsídio das nossas aulas. Nós vamos entrar na leitura dos dispositivos do Código Civil para tentar compreender, né, o que esses dispositivos significam e qual a importância prática desses dispositivos, né, para todos nós, especialmente para aqueles da área do direito. Tá? Então, para a aula de hoje, já abram seus códigos civis, sejam eles no notebook, sejam eles no tablet, celular ou no Vademécum, né? Porque a gente vai começar de fato a utilizar o Código Civil aqui como subsídio das nossas aulas. Tá? Então vamos lá. Vamos ver até que ponto eu aguento a aula de hoje, porque eu estou cansado. Essa semana está sendo pesada. Eu trabalho no direito eleitoral e essa semana é semana de convenção partidária. Hoje é o último dia, inclusive. Era para eu estar numa convenção de um partido, mas acabei mandando meus sócios lá para ter a oportunidade de estar aqui na aula com vocês. Então a gente está o dia inteiro aí em função disso. Isso é um pouco cansativo. Mas vamos lá. Então, eu vou precisar agora de uma paciência de vocês, porque vem aquela parte que a gente tem que compartilhar o conteúdo, tá? Abrimos conteúdo aqui. Como é que eu tiro dessa aqui? Então, é aquela coisa bem precária mesmo, vocês sabem que eu ainda não sou um exímio utilizador dessas ferramentas. Aliás, eu não sei se já falei para vocês na aula passada, mas eu tô com uma grande propensão de adotar uma outra plataforma a partir das próximas aulas, tá? Então, deixar ainda essa plataforma até a primeira avaliação e, quem sabe, modificar para o Zoom ou para o Google Meets, dependendo do que eu melhor trabalhar, tá? Porque eu tô com uma certa dificuldade aqui. Na verdade, a dificuldade não é tão grande para a utilização em si da plataforma, mas especialmente o fato da gente ter o chat desabilitado aqui, que eu não sei como habilitar, né? E isso atrapalha um pouco o conteúdo da aula, tá? Principalmente a participação de vocês na aula, que eu acho que é uma coisa que é importante. E o compartilhamento também dos dispositivos, que é bem mais difícil de fazer no, nessa plataforma aqui no Teams do que é nos outros. Tá? Talvez porque eu saiba trabalhar melhor com os outros do que com esse, né? Próprio. Bom, então tá, gente. Vocês estão vendo o slide? Patrick, tá vendo o slide aí? Amanda, slide, então tá. Então vamos lá. Como o slide indica para vocês, nós vamos estudar hoje a classificação tradicional das obrigações. Por que a classificação tradicional? Porque a gente vai estudar nessa aula e nas aulas posteriores à prova que existem vários critérios por meio do qual eu posso classificar as obrigações, distinguir as obrigações umas das outras. Tá? A forma mais tradicional, a forma clássica, a forma mais antiga, vamos dizer assim, de classificar as obrigações é aquela que leva em consideração, tá, como critério de distinção entre as diferentes modalidades de obrigação, a prestação.
tá? Aquela que leva, então, que leva em consideração como critério de distinção entre as diversas espécies de obrigação, tá? A conduta que pode ser exigida do devedor. A gente, quando estudou na segunda aula o elemento objetivo da obrigação, a prestação, a gente viu que essa conduta ela podia ser uma conduta positiva ou uma conduta negativa, uma ação ou uma omissão que eu credor, posso exigir do devedor. Se o que eu posso exigir do devedor é uma ação, a gente vai dizer que a obrigação é uma obrigação positiva. As obrigações positivas se dividem em obrigação de dar e obrigação de fazer. Tá? Por outro lado, se a conduta que eu tenho direito de exigir do devedor é uma conduta omissiva, então, uma omissão, por óbvio, tá? A gente vai ter que a obrigação vai ser uma obrigação negativa. Tá? Então, eu vou ter uma obrigação positiva, aquela em que o que se exige é uma ação do devedor, um dar ou um fazer, ou então uma conduta negativa, em que eu vou esperar ou vou poder exigir do devedor um não fazer. Tá? Daí porque eu vou dividir agora as obrigações, eu vou classificar as obrigações hoje a partir desse critério tradicional, que é aquele que está lá desde o direito romano, tá? Eu vou classificar as obrigações e a obrigação de dar, fazer e não fazer. Dar, fazer e não fazer. Bom, o objeto da nossa aula de hoje, que eu pretendo esgotar todo hoje ainda, não sei se vai ser possível, tá? É justamente essa primeira modalidade, essa primeira espécie de obrigação positiva, que é a obrigação de dar. Obrigação de dar. Então, vejamos aqui, ó, gente. Seguindo o slide. Como eu falei para vocês. Então, eu tenho a conduta pode ser uma ação, obrigação positiva, ou uma omissão, obrigação negativa, tá? Se for uma obrigação positiva, uma ação, eu vou ter o dar e o fazer. Obrigação de dar e obrigação de fazer. Se tratar de uma omissão, que está com 3 S aqui no slide, vamos arrumar. Está com 3 S aqui no slide, agora não está mais. Tá? Se vai se tratar de uma obrigação de não fazer. Tá? Nós vamos estudar hoje a obrigação de dar. A obrigação de dar se divide em 3, vamos dizer assim, subespécies. Obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta e obrigação de pagar quantia certa em dinheiro. Obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta e obrigação de dar quantia certa em dinheiro. Essa última modalidade a gente denomina também de obrigação pecuniária. 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 Bom, a obrigação de dar coisa certa está entre os artigos 236 e 241 do Código Civil. Tá? 236 a 241 do Código... Aliás, desculpa, 242 do Código Civil. Tá no slide. 233 a 242 do Código Civil. A obrigação de dar coisa incerta vai estar entre os artigos 243 e... desculpa, 246 do Código Civil. E a obrigação de dar quantia certa em dinheiro, obrigação pecuniária, vai estar entre os artigos 315 e 318 também do Código Civil. Tá? Beleza? Vamos estudar isso agora. Vamos começar pela obrigação de dar coisa certa. Tá? Obrigação de dar coisa certa. Às vezes eu posso... se eu estiver falando muito rápido, se estiver... me atropelando o conteúdo demais, vocês, por favor, fiquem à vontade de interromper a aula e pedir para que eu retome alguma coisa que vocês tenham dúvida, tá? Bom, vamos começar aqui. Obrigação de dar coisa certa. Obrigação de dar coisa certa. 233, 242 do Código Civil. O que é a obrigação de dar coisa certa? Conceito, bota aí, anota. Consiste
na entrega ou restituição do domínio ou posse, tá? Consiste, tá? Na entrega ou restituição do domínio ou posse de coisa determinada. Individualizada, especificada em suas mínimas características. Gente, a obrigação de dar a coisa certa, o celular está carregando, é a obrigação que eu tenho de entregar. Vocês estão me vendo aqui? Eu nunca sei se aparece ali no cantinho. Então, a obrigação de dar a coisa certa é a obrigação que consiste na entrega desta caneta. Vejam, não é qualquer outra caneta vermelha da marca CIS, tá? É exatamente essa caneta que eu tenho em mãos. É uma coisa individualizada, é uma coisa que a gente chama de coisa infungível. Tá? Infungibilidade. Vocês lembram o que eram as coisas, os bens infungíveis? É aqueles que não podiam ser substituídos por outros. Tá? Então, a obrigação da coisa certa é essa. É aquela em que o objeto da prestação... Bem, a obrigação é a obrigação de dar. Essa conduta. Tá? Mas o objeto da conduta consiste numa coisa determinada, numa coisa especificada. Pega lá o contrato de compra e venda de um imóvel. Eu estou comprando um imóvel, um apartamento de número 701, localizado no edifício, sei lá, Caliano, que fica na rua São José, número 72, tá? Matrícula número tal, tá? Na cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina. Coisa determinada, eu não tenho dúvida. Dentre todos os, sei lá, 100 apartamentos que tem naquele prédio, entre todos os prédios que tem na rua São José, entre todos os prédios que tem na cidade inteira de Criciúma, ou no mundo inteiro, é aquele prédio, aquele apartamento especificamente, aquela coisa que é o objeto do contrato. Não é qualquer coisa. Não é uma garrafa d'água. É esta garrafa d'água. Qual é? Essa que eu estou na mão. Tá? Essa é a coisa determinada. Essa é a coisa certa. Tá? Essa é a coisa certa. Objeto do contrato. Um automóvel, compra e venda, tá? De um automóvel Fiat Uno, ano 1992, cor verde, placas, sei lá, XYZ9214, tá? Renavan 2359, não sei o que, chassi tal, tá? É esse, exatamente esse Fiat Uno. Não é qualquer automóvel Fiat, não é qualquer automóvel Fiat modelo Uno, não é qualquer automóvel Fiat Uno modelo, sei lá, 1997. É aquele daquela placa e daquele chassi. Não pode ser outro. Não pode ser outro. Por quê? Porque é uma coisa certa, coisa determinada. Dúvidas? Não? Acho que está bem especificado aqui o que é, então, a coisa certa. Perfeito. Tá? Bom, essa obrigação de dar coisa certa, ela vai obedecer dois princípios. Tá? Dois princípios. Tá? O primeiro princípio é o princípio da identidade ou correspondência. Identidade ou correspondência. Vocês vão me ouvir falando isso muito. Porque esse princípio é a base do direito das obrigações. Tá? O credor não está obrigado a receber coisa diversa daquela que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O credor
não está obrigado a receber coisa diversa daquela que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O credor não está obrigado a receber coisa diversa daquela que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O contrato diz, o objeto, tá? A Amanda está comprando esta caneta vermelha do Conte. O que o Conte está obrigado a entregar para ela? Esta caneta vermelha. Mas eu não quero entregar para a Amanda essa caneta vermelha. Eu vou dar uma caneta Montblanc que custa 10 mil reais. Ainda assim, a Amanda não está obrigada a aceitar essa caneta. Por quê? Porque ela, Amanda, é o quê? Ela é credora e ela tem direito de receber exatamente aquilo que está estipulado no contrato. O credor não está obrigado a receber coisas diversas daquela que lhe é devida. Deve haver uma identidade entre o objeto que o devedor está obrigado a prestar e aquilo que o credor pode exigir do devedor. E aí, a gente vai ler a contrapelo esse artigo, porque esse artigo diz também o seguinte, ele não diz isso expressamente, mas está implícito nele o quê? Que o devedor também não está obrigado a entregar coisa diversa daquela que ele deve, ainda que menos valiosa. Não, nesse caso, eu devo para a Amanda uma caneta Montblanc, 10 mil reais. E ela diz, não, mas eu quero receber esta caneta vermelha que você tem em mãos. Eu não estou obrigado a entregar, porque deve haver uma correspondência, uma identidade entre aquilo que o devedor está obrigado a entregar e aquilo que o credor pode exigir do devedor. Perfeito? Porque a coisa é certa, é determinada, é especificada em suas mínimas características, como eu disse, individualizada. Dentre todas as canetas, é essa caneta que é o objeto da obrigação. Por isso que a gente diz também, alguns autores não gostam muito de usar essa expressão, mas é bom para a gente fechar e lembrar que se trata de uma obrigação que tem por prestação uma obrigação. Quem é que está me ligando, gente? Só um minutinho, tá, gente? Um minuto da sua paciência. Como é que faz isso agora? Cancela. Alô? Gente, desculpa, tá? Como eu disse para vocês, é época de eleição, nós estamos nesse. Meus colegas estão lá numa convenção partidária por conta disso. Então, eu estava onde? Estava no princípio da ideia de infungibilidade. Então, existe uma infungibilidade. Vejam, existe, sei lá, 1 milhão de canetas vermelhas dessa mesma marca, exatamente iguais a essa daqui. Tá? Então, viu? Para efeito geral do que vocês estudaram na parte geral do Código Civil, tá? Lá nem lembro, acho que era o artigo 92, não lembro, por ali, 88, 89, 92, tá? Essa caneta é um bem fungível, porque eu posso tranquilamente substituir ela por qualquer outra. Mas no momento que a gente estipula no contrato que vai ser essa caneta, exatamente essa caneta, que vai ser o objeto da obrigação, não é possível mais a nenhuma das partes querer a substituição, tá, desse objeto, salvo se elas acordarem nesse sentido. Mas deve acontecer um negócio que a gente chama de dação em pagamento. O que é dação em pagamento? É uma modalidade de pagamento indireto, de pagamento de pagamento indireto mesmo, em que há uma alteração por vontade das partes do objeto da prestação. O objeto da prestação era essa caneta. Mas credor e devedor decidiram que, não, agora o objeto vai ser esse remédio aqui. Dação em pagamento. Dação em pagamento é dar coisa diversa em pagamento.
Mas esse negócio jurídico, ele só funciona se ambas as partes concordarem com essa substituição. Enquanto não houver concordância de ambas as partes, o objeto ele é o quê? O objeto ele é infungível. Não porque ele seja naturalmente infungível. Essa caneta não é naturalmente infungível. Ela é contratualmente infungível. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá, sigamos. O segundo princípio é o princípio da acessoriedade ou gravitação. Esse princípio está no artigo 233 do Código Civil. Tá? Gente, basicamente, a ideia tá lá. Eu vou ler o código, que a gente não leu o código ainda. Vou ler agora pela primeira vez, então. Olha o que diz o artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Tá? Então, olha só, eu tenho essa caneta aqui de novo, é o objeto do contrato, essa caneta aqui. Tá? A caneta é isso daqui, ó. A tampa é o acessório dela. Não precisa estar lá no contrato que a Amanda está comprando a caneta com a tampa para que ela possa exigir a caneta e a tampa. Basta que diga, ó, está sendo vendido para ela a caneta. A tampa é o quê? É um acessório. Vem junto. Ah, professor, mas a Amanda não quer incluir. Eu não quero incluir. Então, o senhor não quer incluir no objeto da venda a tampa. Aí tem que estar no contrato. O contrato tem que dizer que, olha, está sendo vendida uma caneta sem a tampa. A regra é que a caneta venha com a tampa. Não, eu não quero que a caneta venha com a tampa. As partes estipulam e colocam no contrato expressamente que a caneta vai ser vendida, vai ser transferida sem a tampa. Alguma dúvida aqui? Estamos tranquilos até agora? Eu tenho uma. Hã? Eu tenho uma, professor. Vai lá, Cleiton. No caso sobre imóveis, eu sou que, por exemplo, se tu precisa para ter acesso ao teu terreno, passar pelo terreno de um vizinho, não precisa estar acordado isso no contrato de compra e venda, por exemplo? Como é que é? Desculpa. Quando tu compra um terreno e para chegar nele tu precisa passar pelo terreno de outra pessoa. Tem ali uma estradinha no terreno de outra pessoa para chegar no teu terreno. Não tem que estar acordado, por exemplo, num contrato de compra e venda, essa passagem, esse caminho? É assim, ó, isso, na verdade, não precisa estar acordado isso no contrato, porque isso é um direito real, tá? Um direito real. É o direito de servidão, tá? Direito de servidão que tu vai encontrar lá no... Deixa eu pegar o artigo aqui exatamente do Código Civil. Condomínio, administração, propriedade, superfície, servidões. Ali, ó. Se tu pegar do artigo 1378 a 1389 do Código Civil, tu vai encontrar o que a gente chama de direito de servidão. E entre as espécies de servidão tem a servidão de passagem. Tá? Então, olha só. O que diz o 1378? A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio subveniente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa do proprietário ou por testamento e subsequente registro cartório de registro de imóveis. Isso aqui não vem tanto a importância. O que se entende, então? Olha só, se para acessar a minha propriedade eu preciso passar para a tua, tá? Se constitui um direito de servidão de passagem, de forma que eu tenho um direito real de entrar na tua propriedade para acessar a minha. E esse direito ele é tão forte que se eventualmente, por exemplo, tu pega e bota uma barreira, uma cerca que impeça que eu chegue até o meu imóvel, eu posso pedir uma reintegração de posse. Mandar derrubar essa cerca para continuar podendo exercer a posse sobre essa servidão de passagem. Tá?
Não, mas isso é um direito real, então não precisa estar constante no contrato, porque os direitos reais estão previstos na lei. Tá? Beleza? Tudo certo. Então essa é a ideia da sociedade lá do artigo 233. Vou ler o 233. Eu li, né? Na verdade, desculpa, eu tinha esquecido que eu tinha lido o 233. Mas assim, é o caso. Pô, eu comprei um barco de pesca. Ora, as redes e sei lá, os eventuais equipamentos que guarnecem, que são necessários para a utilização desse barco enquanto barco de pesca, eles vão acompanhar esse barco. Ah, eu comprei uma moto do motoboy que tem aquela negócio lá, aquela caixinha que eles levam lá o x-salada, a pizza, etc. Tá? Aquilo é um acessório. Se tu quer retirar aquilo, tu tem que deixar especificado no contrato que aquilo ali não faz parte da venda. Tá? Isso é o princípio da acessoriedade ou gravitação. Gravitação por quê? Eu não gosto muito desses termos, mas vamos lá explicar para vocês por que é gravitação. Né? É porque o acessório gravita em torno do principal. Vocês já estudaram isso também, tá lá nos bens de novo, né? Diz o artigo, acho que esse é o artigo 92, inclusive, do Código Civil. Ó, aqui, ó. Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Não, não é isso. Calma aí. Ah, não, sim, é exatamente essa. Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. O que é uma tampa de caneta sem a caneta? Eu posso, a caneta é o principal porque eu posso utilizar a caneta sem que haja a tampa. A tampa sem a caneta não serve para nada. Tá aí a ideia da acessoriedade. Tá certo? Tranquilo? Sigamos, então, se não temos dúvidas, sigamos. Bom, então, pegar café. Calma aí. Voltei. Então, gente, vamos pegar aqui. Onde é que eu tô mesmo? Ah, tá. As modalidades de obrigação de dar a coisa certa. Então, como eu te falei para vocês, eu conceituei para vocês que a obrigação de dar a coisa certa é aquela que consiste na entrega ou restituição do domínio ou posse de uma coisa especificada, de uma coisa determinada, de uma coisa individualizada em suas mínimas características. Tá? Esse é o conceito. Então, eu tenho duas modalidades de obrigação de dar coisa certa. A primeira modalidade é o que a gente chama de entrega. O que é a entrega? É a transferência ou a transmissão da propriedade e posse. Então, vamos pegar aqui, ó, gente, está ali no slide, tá? O contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, tá? Do ponto de vista do vendedor, consiste numa obrigação que ele tem de transferir uma propriedade que é dele, tá? Para o comprador. Então, vejam só, o comprador, quando a gente está falando especificamente no que diz respeito à transferência da propriedade, ele é o credor, tá? O vendedor é o devedor. Ora, o devedor, então, é o proprietário. Entendem aí o que eu estou falando? O devedor é o proprietário. Quem é o proprietário da coisa é que tem o dever de transferir ou transmitir a propriedade ou a posse. Tá? É o exemplo do contrato de compra e venda, é o contrato de doação. Professor, Fala, Joana. desculpa te interromper assim do Não, nada. mas... Boa noite. Aí, esse caso aqui, o proprietário é o devedor. Ele é o devedor da entrega da coisa. Da entrega da coisa. Da entrega, né? No caso, é a pessoa que é a vendedora. Aqui, ó. Pensa aqui, ó. Pensa aqui. Lembra que a gente falou do contrato sinalagmática, que tem prestações mútuas.
no contrato de compra e venda, tá? O comprador também é devedor. Só que ele não é devedor da entrega da coisa. Ele é devedor da entrega do dinheiro. Do que a gente viu anteriormente ali, que é a entrega do quê? Dar a quantia certa em dinheiro. Uhum. Mas no que diz respeito à coisa, o devedor É o é que. quem? É o vendedor. E Tá? daí quando a gente fala que o proprietário é devedor, ele é devedor da obrigação de dar. Exatamente, de entregar a coisa. Eu fiquei Beleza? confusa aqui agora. Não, mas vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, por exemplo, se eu sou locador, eu sou proprietário de um imóvel, e eu loco esse imóvel para o Guilherme, tá? Eu tenho um dever. Qual é o dever? De transmitir a posse direta desse imóvel para ele. O Guilherme tem comigo uma obrigação pecuniária, que é a obrigação de pagar para mim mensalmente o valor do aluguel. É isso. Tá? Agora vamos pegar a obrigação de restituição. Tá? A obrigação de dar coisa certa também, mas agora a restituição. A restituição é a devolução da posse. Aqui, então, o proprietário é o credor. Olha aqui, vamos pegar. O celular aqui longe. Vai com caneta mesmo. O celular está carregando, gente. Tá, olha só. O Guilherme comprou de mim essa caneta. Eu, como vendedor, tenho a obrigação de entregar para ele, ou seja, transferir para ele a propriedade, então o domínio dessa caneta. Tá? Essa é a ideia. Então, no primeiro caso, obrigação de entrega. Agora, se eu empresto essa caneta para o Guilherme, se eu estou diante do que a gente chama de comodato, que é o empréstimo de coisa infungível, o Guilherme tem comigo uma obrigação de dar coisa certa na modalidade de restituir, porque ele tem que me devolver a posse da caneta. Ele jamais foi proprietário, agora ele tem que me devolver a posse da caneta. Bom, então nesse caso, nessa segunda modalidade, o credor é o proprietário. Quem é que vai poder exigir a entrega da caneta do Guilherme? Ora, eu que emprestei ela para ele, eu que sou o proprietário da caneta. Não vai ser a Joana, não vai ser a Amanda, não vai ser o Patrick, não vai ser o Cleiton, não vai ser o William que vão fazer isso. Só eu posso fazer. Porque eu sou o proprietário da caneta. Então, no primeiro caso, o proprietário é o devedor, porque ele tem o dever de entregar a coisa. No segundo caso, o proprietário é o credor, porque ele tem o direito de exigir a devolução da coisa. Tá? Vocês podem estar pensando assim, professor, que coisa idiota, me parece bastante óbvio isso daí. Tá? Mas é importante porque isso vai ter um reflexo quando a gente for analisar a responsabilidade do devedor. Tá? E o reflexo vai se chamar res perit domino. A gente vai estudar daqui a pouco o que é res perit domino. Tá? Então, sigamos. Tudo certo até agora? Alguma dúvida? Eu citei como exemplo aqui, ó, o contrato de comodato, em que o devedor, o comodante, que é aquele que empresta a coisa, é o proprietário da coisa, então que pode exigir, e o contrato de depósito, se não me engano, o depósito também. Né? Por exemplo, quando eu deixei meu carro lá no estacionamento, do aeroporto, tá? Aquilo é um contrato de depósito. O aeroporto, o estacionamento do aeroporto ficou obrigado a me restituir. Então, logo eu peça a restituição do bem. Eu não perdi propriedade do carro. Eu só não estou sob a posse dele nesse momento. Tá? Beleza? Bom, e aí a gente chega aqui. Nossa, tá. Mas como fica mais rápida a aula se eu não fico falando minhas historinhas, contando minhas historinhas? Essa aula aqui, gente, é gigantesca quando eu resolvo falar sobre obrigação de dar coisa certa e incerta, que eu fico falando historinha, contando historinha, contando historinha, contando historinha e tal. Mas assim, não tem a mesma dinâmica, assim, a gente ter o quadro e ficar assim, fazendo, gesticulando e tal, não tem a mesma graça, né? Mas eu vou contar uma historinha, tá? Porque eu não me seguro. Vamos começar aqui com... então, olha só, tá ali no quadro para vocês, no slide para vocês. Melhoramentos e acrescidos, né? Entrega e restituição. Olha só.
Pensa o seguinte, gente. Pensa o seguinte. Eu tenho um imóvel na melhor praia do sul do mundo, tá? Que é a praia do Balneário Torneiro, tá? Tenho lá uma casinha lá de madeira lá nesse imóvel, tá? Um imóvel que, sei lá, deve valer uns 10 mil reais e tal. Eu tenho lá aquele imóvel lá, tá? No Torneiro. Amo o Torneiro. Tá lá pra beira da praia, assim, bem bonito, beira-mar e tal. Bom, mas acontece o seguinte. Acontece que eu tô meio com dificuldade. Falta de dinheiro, quebrado, tá? Essa é a única parte verdadeira dessa história, tá? Que eu não tenho terreno no Torneiro. Todo o resto vai ser mentira. Mas a parte que eu tô quebrado, essa é a parte verdadeira da história, tá? Bom, eu tô lá quebrado. Aí um dia eu tô tomando um café com o William. Eu e o William estamos tomando café e eu falo pro William, pô, William, tô com dificuldade econômica, tô quebrado, preciso de dinheiro. E o William não entende de tentar me ajudar, né? Ele chega assim, então conte, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, nós vamos, tu vende para mim aquele teu terreno no Torneiro. Vende para mim aquele teu terreno no Torneiro. Como assim? Não, vende. Quanto custa? 10 mil? Você está precisando de quanto? 10 mil me resolve a vida. Ah, se fosse. Tá? 10 mil resolve a vida. Aí o Lino, não, eu pago 10 mil para ti. Pago 12 até. Pago 12 para ti. E aí o papo, top. Vamos lá, vamos assinar o contrato e tal. Só que daí chega na hora de assinar o contrato, eu digo pro William assim, William, mas aí o verão tá chegando. Eu passei o ano inteiro trancado por causa da pandemia. Sou grupo de risco e tal. Eu queria aproveitar o verãozinho, né? Mas queria aproveitar o verãozinho na minha casa, dizendo, pô, na minha propriedade. Tu precisa desse terreno agora? Tu precisa vir pro torneio? Não, não preciso, tô comprando para te ajudar, cara. Tô comprando para te ajudar. Então vamos fazer uma cláusula no contrato dizendo assim, tá, Will? Dizendo que tu me paga agora, mas eu só vou te transferir a propriedade desse imóvel lá em março de 2021, depois do verão. Tá? Tem problema? O contrato é absolutamente válido. O William, sem problema nenhum, paga os 12 mil para mim, eu torro os meus 12 mil. Estou lá, feliz e contente. O que nem o William, nem eu sabíamos, no entanto, é que o Neymar, PSG, tá? Ele estava meio entediado com a vida, essa vida para ele de passar verão em Ibiza, em Punta del Este, no Rio de Janeiro, sabe, essas praias badaladas e tal, girê internacional. Cara, de saco cheio disso daí. Ele resolveu fazer o seguinte: ele resolveu procurar um novo lugar para passar o verão, um lugar mais tranquilo. E aí ele escolhe onde, justamente, para passar, para comprar um terreno, justamente no balneário do Torneiro. E não em qualquer lugar, mas ele resolve, sabe, comprar o terreno justamente do lado do meu imóvel, que ainda não é do William. É o imóvel que é meu, mas que eu tenho a obrigação de transferir para o William lá em março de 2021. E vai lá o Neymar, ele monta uma mansão do lado da minha casa. Rico constrói mansão fácil. Tá? Neymar se muda para lá, imediatamente todos os holofotes do Brasil, tá, se voltam para onde? Balneário Torneiro. Tá lá, é notícia no Google Gloss, tá? É notícia no Fantástico. Fantástico vai falar, olha, nós vamos transmitir ao vivo, direto do Torneiro, tá? O Globo Esporte, Globo Esporte Espetacular, faz uma transmissão de beach tênis, tá? Lá do Torneiro, porque o Torneiro virou o balneário mais balalado do Brasil. O que acontece, então? E não é qualquer espaço no Torneiro, é justamente o espaço ao lado
da minha casa. Chega, tá? No outro dia, e quem é que acaba comprando o imóvel do outro lado da minha casa? Olha aqui, ó, aqui está o Neymar, aqui está a minha casa, minha cara é a minha casa. O meu quadro, devia ter pego ele, tá? Meu quadro é minha casa, aqui, eu vou pegar o quadro, que é mais fácil de fazer. Vai dar para parar aqui. Tava tudo indo rápido demais, né? Eu tinha que complicar minha aula, né? E contar uma história, porque eu gosto de contar história, não adianta. Então, ó, meu quadro. Eu comprei para isso, porra. Calma aí, vamos desenhar aqui, ó. Mar do torneiro. Então, tem um mar do torneiro aqui. Fica ao contrário, para vocês não fica, né? Eu já perguntei isso, né? Então, aqui eu tenho o terreno do Conte. Tá? Aqui do lado, ó, Neymar Júnior. Pra mim a câmera tá desligada. Oi? Pra mim a câmera tá desligada. Não sei se é só pra mim, tá... Não, tá aparecendo, não tá? Tá Aqui aparecendo? tá normal. Ah, bom. Então é só o meu. Tá com problema esse aí. Quem é que tá falando? É o Matheus. Matheus, ó, tem que resolver o teu problema aí. Tá, não, de boa. Tá perdendo minha ilustração. Tá? Aí aqui nesse terreno aqui do lado, ó. Quem é que vem morar aqui do lado aqui, ó? Quem vem morar aqui do lado, ó? Wesley Safadão. Tá? Wesley Safadão. Nos fundos, Adriano Imperador. Encheu o saco de viver em favela. Tá? Foi morar aqui também, ó. Aqui, bem no fundo da minha casa, aqui, ó, dando na extrema aqui, ó. Casal mais lindo do Brasil. Para se separar agora. Não sei se é verdade, depois vocês confirmam para mim, tá? Belo e a Graciane Barbosa. Tá? Olha só meu terreno aqui. Olha como é que tá meu terreno aqui, ó. É Beverly Hills, é o Leblon. Tá? É o Leblon. Tudo isso aconteceu antes de março de 2021. Tá? Beleza. Chega lá em março de 2021, tal como tinha ficado acordado no contrato, eu e o William nos encontramos no cartório lá de Jaguaruna, deve ser cartório de registro de imóveis de Jaguaruna, onde eu vou fazer a transferência de imóvel para o William. Beleza. E eu chego lá já munido de 3 papéis. O William já olha desconfiado. E o William, tá bom, vamos fazer a transferência? Vamos. Mas antes de tudo, William, a gente precisa conversar. E o William, o quê? Olha só, eu tenho aqui 3 avaliações diferentes, de 3 imobiliários diferentes também, tá? Todas elas dizendo que aquele imóvel que antes custava, que quando a gente fez o acordo custava 10 mil reais, vale 200 mil. E agora eu só vou te transferir esse imóvel se me pagar os 198 mil, 198? Não, 188 mil que faltam para completar aqui o valor da data em que tu me pagou para a data que eu estou te transferindo o imóvel. Vocês acham que eu posso exigir isso do William ou não? Posso ou não posso? O William, claro, obviamente. William, tu é parte interessada, tua opinião não conta. E aí, o que vocês acham? Professor. Acho que pode. Então, olha só. Quem vai nos dar a resposta para isso é o artigo 237. Lembrem que, enquanto não houve o registro, enquanto não houve a transferência do imóvel para o nome do William, quem é o proprietário do imóvel? Sou eu, não é? A gente viu isso, que o contrato não transfere propriedade. Bom, o artigo 237, vou citar ele de cabeça, então eu posso errar talvez a literalidade dele. Ele diz assim, ó, até a tradição pertence a coisa ao devedor, com todos os acrescidos e melhoramentos pelos quais poderá exigir aumento de preço. Se o credor não
Se o credor não concordar, tá? O credor da transferência de imóvel poderá resolver o contrato. Até a tradição pertence à coisa ao devedor. Enquanto não houve a transferência do imóvel, enquanto o William não passou a ser efetivamente o proprietário do imóvel, quem é o proprietário do imóvel? Sou eu. Se o imóvel, se a coisa se valorizou, tá? Entre o momento em que foi estipulado o contrato, a transferência, tá? E o momento em que ela efetivamente é transferida, eu, devedor, tenho o direito de exigir, tá? O acrescido, o melhoramento, o aumento no preço pelo acrescido, pelo melhoramento, tá? Se o William não concordar, o que acontece? Resolve o negócio jurídico. Resolve o negócio jurídico quer dizer o seguinte: retorna tudo ao seu status quo ante. O que quer dizer retorna ao seu status quo ante? Quer dizer o seguinte: bom, eu recebi 12 mil do William, eu vou ter que restituir para ele os 12 mil. Eu não estou obrigado a transferir para ele mais um imóvel, mas eu também não posso reter o pagamento que ele me fez. É como se aquele negócio não tivesse existido. Tá? E o William, obviamente, tem direito de exigir, não os juros, mas pelo menos toda a correção monetária do tempo em que ele efetuou o pagamento até o momento que o negócio se desfez. Ô, professor. Oi. Daí, no caso, esse de você ter que, como não transferiu, né? Tu tens que devolver ali, né? Resolve, tens que devolver o dinheiro. Seria aquela ideia do enriquecimento sem causa? Exatamente, porque no fundo, o que nós estamos falando aqui? Eu não tenho mais motivos para continuar com aquele dinheiro. Se eu continuar com o dinheiro, eu estou me enriquecendo sem justa causa. Perfeito? Não tem mais motivo para eu estar com o dinheiro. Eu tinha um negócio jurídico, o negócio jurídico se desfez, devolvo o dinheiro para o William. Tá? As coisas retornam ao que eram antes. Ao que era antes. Não sei como é que fala. Bom, tranquilo? Artigo 237. O artigo 237 também fala que os frutos percebidos pertencem ao devedor e os frutos pendentes pertencem ao credor. Vou explicar isso na forma de frutos mesmo. Frutos, vocês sabem que é tudo aquilo que resulta da coisa. Né? Então, uma plantação que tem sobre um imóvel são frutos daquele imóvel. Né? Um aluguel que alguém recebe de um determinado imóvel também são frutos civis daquela coisa. Tá? Bom, o que o artigo 237, parágrafo único, ele fala? Assim, imagina, bem simples, vou deixar bem simples para você. Tem uma plantação de laranja sobre o meu imóvel. Tá? Ora, até o momento que há a transferência da coisa, tá, do imóvel, tá, quem é que tem direito de ficar com todas aquelas laranjas? Sou eu, que sou o proprietário. No momento que o William... Então, a plantação futura, a quem pertence a plantação futura após a transferência? Ao William. Professor, e se a gente quiser estipular no contrato que o William, desde o início, desde o momento que ele pagou o contrato, eu ainda não transferi a propriedade, mas desde o momento que ele pagou pela propriedade, ele vai receber o aluguel, vai receber as laranjas, para tornar mais simples. Pode fazer isso? Pode. Como regra no direito civil, gente, as disposições do Código Civil, elas são... me fugiu agora o termo, mas elas não são impositivas. Elas servem para suplementar. Se as partes não decidiram sobre isso, tá? Se aplica o Código Civil. Me fugiu agora o nome das normas, as normas não sei o quê, cogentes e a outra, não sei. Bom, depois vocês veem. Mas eu acho que deixei claro o que eu queria falar com isso. Beleza? Tranquilo? Tá, mas aí vamos pensar que é o seguinte. Vamos pensar que é diferente. Diferente. O William, ele foi bem esperto. Ele disse, não, Conte, vamos fazer o seguinte. Lá quando nós começamos a fazer um negócio, eu vou te pagar os 12 mil reais, nós já vamos no cartório, tu vai assinar o contrato, aliás, tu vai transferir a propriedade para mim, tá? Nós vamos fazer um contrato de comodato entre eu e você, em que eu vou emprestar para ti o imóvel, para tu ficar nele até março de 2021. Tá?
Aqui, então, tá? Eu já não tenho mais uma obrigação de entrega, perfeito? Obrigação de dar na modalidade de entrega. Eu não sou mais proprietário da coisa. Agora eu sou o quê? Eu sou o devedor. Eu já era devedor nesse, mas eu sou o devedor da restituição, da devolução da coisa. O William é o proprietário da coisa. E imagina que aconteceu tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui nesse meio tempo. Tá? Entre o momento que eu fui morar ali, mas já não mais como proprietário, tá? Até o momento que eu vou restituir para ele o imóvel. Vocês acham que eu tenho o direito de exigir um aumento do preço? O que vocês acham? Aqui é fácil, né? Não. Não. O artigo 242, ou 1, não sei. Agora me deu branco. Não, aqui, vamos lá. 241. Se no caso do artigo 238, que é a obrigação de restituir coisa certa, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado na indenização. Beleza. Eu não trabalhei para nada. Eu não empreguei despesa nenhuma para que o imóvel se valorizasse. Não é justo, então, eu estaria me enriquecendo ilicitamente. É importante a colocação que a Joana colocou. Eu estaria me enriquecendo ilicitamente, sem causa, tá? Se eu ganhasse algum tipo de indenização pelo esse melhoramento ou acrescido que teve a coisa. Agora, o diferente vai ser se eu empreguei despesa ou trabalho. Não, eu peguei aqui nesse terreno aqui, tá? Aqui, eu fiz o seguinte, porra, a casa que tinha lá tava caindo aos pedaços, fiação elétrica toda quebrada, toda pronta para dar um curto-circuito. Aí eu fui lá e arrumei tudo. Consertei a fiação elétrica. Eu fiz uma rampa de garagem, eu fiz um banheiro nessa casa. Eu botei uma fonte de mármore rosa italiano na forma de um elefantinho esguichando água pela tromba. Tá? Bom, agora eu empreguei despesa, eu empreguei trabalho. Tenho direito à indenização ou não? Tem. Do que? Depende. Depende do tipo de benfeitoria. Não sei se vocês estudaram o semestre passado isso. Semestre passado, semestre atrasado? Não, semestre atrasado, primeira fase. Tá? Introdução ao direito 1 lá, sei lá como é que fala lá. Gente, benfeitorias se dividem em 3 tipos. Benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis, benfeitorias voluptuárias. Todas essas benfeitorias agregam valor à coisa. Só que as benfeitorias úteis são aquelas necessárias à conservação da coisa. As benfeitorias necessárias, desculpa, são aquelas necessárias à conservação da coisa. As benfeitorias úteis são aquelas que aumentam a utilidade da coisa. O banheiro, a garagem, né? No primeiro caso, benfeitoria necessária, a fiação. Ia dar curto-circuito de qualquer forma, estava caindo a parede. Eu fui lá e arrumei. Benfeitoria necessária. Benfeitoria útil. Porra, eu agreguei valor à coisa, tá? Aumentando a utilidade dela. Garagem, a rampa da garagem, o banheiro. E a benfeitoria voluptuária é aquela que só serve para aumentar o valor da coisa, mas por mero deleite. Embeleza a coisa, mas não é necessária a sua conservação e nem aumenta a sua utilidade. O que diz o Código Civil nesses casos? Tá? No artigo 1219 a 1222, tá? Que, em se tratando de benfeitoria necessária, tá? O devedor tem direito, devedor que deve então restituir a coisa, tem direito à indenização. Então, se eu paguei lá para conservar o imóvel, para reformar a parede, para trocar a fiação, eu tenho direito à indenização do que eu gastei nesse momento. As benfeitorias úteis que não puderem ser levantada é levar comigo, tá? Eu tenho direito à indenização também.
Mas que eu puder levantar, eu levanto e vou embora. Agora, as benfeitorias voluptuárias, não, essas eu não tenho direito a nenhum tipo de indenização. Se eu não puder levar a fonte do elefantinho rosa nas minhas costas, bom, ela vai ficar lá e dane-se, né? Vou sofrer o prejuízo. O credor ganha, então o proprietário ganha, porque vai ter um aumento no valor da sua coisa, da sua propriedade, tá? E eu não vou ser obrigado, eu não vou poder exigir, então, indenização por isso, tá? Então, os artigos 241 e 242. Ô, professor. Oi. 241 e 242 fala sobre a restituição. Uhum. Beleza. Exatamente. Restituição. Entrega 237. Tá? Entrega 237. Restituição 241 e 42. Porque daí eu vou ter a distinção. Né? 241, sem despesa ou trabalho do devedor. 242, com despesa ou trabalho do devedor. Bom, gente, então, agora nós vamos estudar o regime de responsabilidade do devedor. O que a gente viu que é responsabilidade? Responsabilidade, a gente já viu lá na segunda aula, é a consequência do não cumprimento da obrigação. Tá? É a consequência jurídica e patrimonial do não cumprimento da obrigação. É a Haftung, que a gente estava falando lá naquela ocasião. Bom, então vamos lá. No contrato, eu me obriguei a entregar para a Joana esta caneca aqui. Tá? Esta caneta aqui. Então, pode ser que tenham várias canecas iguais a essa no mundo, mas no contrato ficou estipulado que seria entregue esta caneta aqui para a Joana. Não é qualquer outra caneta. É caneca. É caneca. Não é qualquer outra caneca. É essa daqui. Especificamente essa daqui. Bom, a Joana me paga o preço da caneca. Vamos botar ali, sei lá, 10 pila, 20 pila. E eu me obrigo a entregar para ela a caneta amanhã. A Joana não é proprietária da caneca, perfeito? Não é. Para que haja propriedade. Ela pagou o preço, ela até pagou adiantado o preço, mas ela não é proprietária da caneca, por quê? Porque enquanto não houver a tradição, a entrega da coisa, né, proprietário sou eu. A gente viu no início do 237, a gente viu lá no início do semestre, quando estava falando de distinção entre obrigação de direito real e direito pessoal. Tá? Bom, vamos lá. Eu estou indo entregar para a Joana, tá, a caneca lá no Everest. Tá? Quando eu estou para adentrar no Everest, eu sou abordado, né, por um masculino. Eu adoro essa frase, esse negócio que os policiais usam, que é masculino, feminino, né? Então, o masculino com um objeto perfurante, também conhecido como cortador de unha, me ameaçando, mediante grave ameaça ou violência, né? Dizendo, olha, se você não entregar a caneca para mim, eu lhe matarei. Eu, muito corajoso que sou, mentira, sou covarde, imediatamente entrego a caneca que seria da Joana para o masculino. E ele se esvai, foge. O objeto do contrato era a caneca. A caneca era um objeto infungível, a gente já falou isso. O credor não está obrigado a receber coisa diversa daquela que lhe é devida, ainda que mais valiosa, 313 do Código Civil. Tá? A caneca não existe mais. A gente está diante de um caso de impossibilidade superveniente do objeto. Impossibilidade superveniente do objeto. Já falei já distingui a diferença entre impossibilidade originária, aquela que torna
inválida a obrigação da impossibilidade superveniente, que é aquela que é possível o cumprimento da obrigação naquele momento, mas depois, por qualquer motivo, tipo o roubo da caneca, não se torna mais possível. Tá? Bom, pergunto para você. Aliás, vamos pegar aqui só voltar. Aqui a gente está diante do que a gente chama de perecimento, tá, gente? Ó, perecimento... cacete, estraguei meu slide. Tá? Perecimento é o quê? O perecimento é o que a gente chama de... E eu prestem atenção. De perda total. Ó, ouçam o que eu tô falando. Perda, com D. Não é perca total. Não existe perca total. Tá? É sempre perda total. Tá? A perda total é quando o objeto da prestação se torna impossível de se cumprir. Não dá mais. Acabou. Não existe mais a caneca. Agora eu pergunto para vocês. O fato dessa caneca, que eu não poder entregar mais essa caneca para Joana, tá? Esse fato é culpa minha ou culpa, sei lá, do mundo? Eu agi com culpa ou sem culpa? Sem culpa, não é? Aliás, vamos pegar aqui de novo, acho que já falei, não falei na aula de responsabilidade civil, tá? Mas vou citar aqui, gente. Direito civil, no direito civil, a distinção entre dolo e culpa estrito sensu não faz o menor sentido. Se a caneca sumiu por culpa minha, no caso lá da culpa do direito penal, imprudência, imperícia e negligência, ou porque eu quis que eu joguei ela no chão para quebrar ela deliberadamente, pouco importa, tá? Eu respondo de qualquer jeito, da mesma forma, porque eu vou responder sempre pelo prejuízo que eu causei, que foi a caneca. Não pela vontade de causar o prejuízo ou não. Isso não tem relevância para o direito civil, tá? Então, nesse caso, em que a prestação se perde sem culpa do devedor, reza lá o artigo 234, primeira parte do Código Civil, que, tá? Fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Ó, vou ler aqui. Se no caso do artigo antecedente, então de obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou seja, antes da entrega da coisa, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então a Joana me pagou, sei lá, vou aumentar o preço dessa caneca, tô achando muito barata, R$200 pela caneca. Tá? Eu tinha o dever de entregar a caneca, não posso mais entregar a caneca para ela. O que acontece? A obrigação se resolve. Se resolve, quer dizer, volta tudo ao status quo ante, é como se aquela obrigação não tivesse existido. Ora, se a obrigação não existe mais, se eu não tenho mais a obrigação de entregar para a Joana a caneca, o que eu tenho que fazer necessariamente? Devolver para ela o dinheiro. Restituir, né? Restituir o dinheiro. Tá? Porque eu não tenho mais razão jurídica de manter aquele dinheiro. Agora, se não, eu quebrei essa caneca deliberadamente, ou quebrei porque eu estava brincando com ela e acabei deixando ela escorregar na minha mão, aí não. Aí a obrigação de dar coisa a certa modalidade de entrega se impossibilitou, pereceu, deu perda total, por culpa do devedor. E aí nós vamos para a segunda parte de 234. Estou lendo o Código Civil contrário. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Equivalente e mais perdas e danos. Quer dizer o seguinte, gente. Quer dizer mais ou menos, porque é meio controversa essa minha visão. Tá? Porque tem autores que entendem que não é assim, tá? Mas eu concordo mais comigo do que com eles. Tá? O equivalente quer dizer o seguinte: quanto custa essa caneca? R$200. A Joana me pagou R$200. Eu vou restituir para ela os R$200 porque eu não tenho mais direito de manter os R$200 porque eu não tenho mais como entregar para ela a caneca. Perfeito? Mas e aí?
Isso é suficiente para aplacar o prejuízo que a Joana teve? Não, né? Eu tinha o dever de entregar a caneca, não entreguei. O equivalente aqui quer dizer o seguinte: eu tenho a obrigação de indenizar a Joana, pagar para a Joana o equivalente em dinheiro à caneca. Professor, mas eu já não pagou? Não. Eu só devolvi para ela o dinheiro. Como, vamos dizer assim, ó, uma espécie de multa estabelecida pela lei, eu vou ter que pagar para ela mais R$200. Uma repetição do indébito quase parecida com a do direito do consumidor? Tá? Vou ter que devolvo para ela os R$200 e pago mais 200. Tem autores que entendem que não é isso, tá? Que o equivalente é simplesmente restituir o dinheiro que pagou. Se não pagou coisa nenhuma, não se restitui nada. Ou, desculpa, não se restitui nada e pronto. Resolve o negócio. Eu não entendo assim. Tá? Eu entendo que aí não tem sanção nenhuma. Tá? Mas ainda, vamos pensar. A Joana, ela já tinha acertado com a Amanda a venda dessa caneca. A Joana falou para a Amanda assim: Amanda, olha só, o Conte vai me entregar essa caneca aqui, ó, vai vender para mim essa caneca aqui amanhã, e ela custa R$200. Tu não quer comprar? E a Amanda disse: claro que quero. O maior sonho da minha vida foi ter uma caneca dessas. Tá? Eu pago R$250. Nesse caso, o prejuízo da Joana não se resume só ao fato de que ela não teve a caneca incorporada no patrimônio dela. Quer dizer também que eu frustrei a possibilidade de lucro dela. Lucro certo que ela tinha, que era a venda da caneca para Amanda. Então, além de restituir para ela os R$200, pagar R$200, que é o equivalente à caneca, dinheiro, equivalente a dinheiro à caneca, eu ainda vou ter que pagar mais R$50 a título de lucros cessantes, a título de perdas e danos que eu causei para Joana. Porque ela não pôde consolidar o negócio dela com a Amanda e lucrar R$50. Perfeito? Então essas duas estão no artigo 234. Mas agora, se vocês perceberem aqui, ó, tem uma outra coisa ali embaixo do perecimento, que é a deterioração. Se o perecimento é a perda total da coisa, do objeto da obrigação, da coisa certa, a deterioração, ela é a perda parcial. Entendeu? Não é que a prestação tenha se impossibilitado, mas ela teve uma diminuição de valor. Tá? É a diminuição de valor. Então, no caso que eu estava falando para vocês, que eu tinha me obrigado a entregar para a Joana essa caneca aqui, né? Eu fui abordado lá pelo masculino como objeto cortante, também conhecido como cortador de unha, na frente do Everest, e ao invés de me acovardar, eu resolvo entrar em luta corporal com ele. Tá? E aí, no meio da luta corporal, a caneca cai e quebra, mas não quebra inteira. Ela só quebra aqui a alça dela. Não houve... A caneca continua existindo, mas ela teve uma diminuição. Ela se deteriorou, ela tem uma diminuição no seu valor. Perfeito? Bom, como é que resolve agora a obrigação? Primeiro, essa deterioração, ela se deu sem culpa do devedor, perfeito? Mesma coisa anteriormente. Não houve culpa do devedor nesse caso. Bom, o artigo 235, ele vai falar assim, ó. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço, o valor que perdeu. Que perdeu. Basicamente, para simplificar, muito fácil. Ó, como é que fica? Solução. A Joana pode simplesmente dizer assim, ó, Conte, não quero. Resolvemos a obrigação. Me devolve os R$200 porque a caneca do jeito que está não me interessa mais. Ou a Joana pode dizer assim, ó, não, eu continuo com a vontade de receber a caneca, mas eu quero um abatimento correspondente a... Oh, cacete! Só um minutinho.
Vocês ouviram, né? Vai ficar registrado. Não ficou? Não deu para ouvir? Ai, meu Deus, deu um problema aqui. Ai, socorro. Tá aparecendo tudo normal? Voltou ao normal agora. Ah, tá. É porque apareceu um sinal de... Pá, fiquei com medo. Já pensou perder a gravação? Bom, então onde é que eu estava mesmo antes da interrupção? Ah, tá. Então tem dessas duas possibilidades. Ou a Joana pede a devolução do dinheiro, eu devolvo para ela o dinheiro e resolve-se a coisa, tá? Ou então, ela aceita a coisa, a caneca, mas descontando, abatendo o valor que ela diminuiu. Tá? O valor que ela diminuiu. Então essas são as duas possibilidades. Tá? Beleza? Então, nós estamos falando em perecimento, não, deterioração sem culpa. Com culpa, gente. Com culpa vai estar no 236. Tá? Olha o que diz o 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado que se acha, com direito a reclamar, em um e em outro caso, indenização por perdas e danos. Então, qual é a lógica aqui? Ou a Joana diz assim, ó, culpa minha, eu que quebrei a alça da caneca. A Joana pode dizer assim, ó, não quero a caneca. Como a culpa é minha, eu vou pagar para ela o equivalente em dinheiro, devolvo o dinheiro que eu recebi antecipadamente, se recebi, né? Devolvo e pago para ela o equivalente em dinheiro ao valor da caneca, mais perdas e danos. Então, perda de oportunidade que ela teve de vender a caneca para Amanda, tá? Ou então, a Amanda diz, beleza, eu aceito, tá? Eu aceito. Mas, de novo, tu vai me pagar o valor correspondente à diminuição de valor, sei lá, diminuiu R$20 o valor da caneca por causa da alça. Tá? Vou pagar esses R$20, mas ainda, eventualmente, se a Amanda não quiser receber a caneca com a alça quebrada, tá? Ela, e aí a Joana teve um prejuízo, eu vou ter que pagar também esse lucro cessante que a Joana teve, por não ter podido vender a caneca para a Amanda. Tá certo? Tranquilo? É muito fácil. É muito fácil. Chegamos agora na obrigação da coisa certa, agora na modalidade de restituição. Viu? Agora é importante, tá? A gente distinguir a entrega da restituição. Na entrega, quem é o proprietário? Na entrega, o proprietário era o devedor. Na restituição, o proprietário é o credor da coisa. Então, eu fui lá e emprestei a minha caneca para a Joana. Tá? Emprestei a minha caneca para a Joana. Tá? E, sem culpa dela, a caneca pereceu. Tá? Quebrou-se. Vamos dar, sei lá, qualquer coisa. Bateu um vento, um vendaval, né? E a caneca quebrou. Sei lá, qualquer razão não decorrente da ação ou omissão da Joana que tenha levado ao resultado, a caneca quebrou, tá? Então a gente tem aqui impossibilidade sobreveniente do objeto. Então, eu vou lá e pedir a restituição da caneca. A Joana não tem mais a caneca para me dar. Tá? E aí, o que acontece? A impossibilidade total, a perda total da prestação, tá? Da caneca, sem culpa da Joana. Aí eu vou aplicar esse princípio aqui, tá escrito ali? Ali, ó. Res perit domino. Res perit domino. Res perit domino. Res perit domino quer dizer o seguinte, tá? Tradução literal do latim. Res perit domino.
o dono se fudeu. Tá? O dono se ferrou. Por que o dono se ferrou? Porque eu vou levar o prejuízo. Você quer um motivo na vida para não emprestar nada para ninguém? O cara vem falar contigo, me empresta tal coisa. Se for dinheiro, nem se falar. Mas se for, me empresta, sei lá, o carro. Tu vai dizer assim, ó, não, res perit dominum. Res perit dominum. A coisa perece para o proprietário. Res, coisa, perit, perece, proprietário dominum. O proprietário se ferrou. O proprietário se ferrou. O devedor da entrega da coisa, tá? Não teve culpa. Logo, não é obrigado a indenizar por nada. Isso está onde, professor? Isso está no artigo 238 do Código Civil. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e essa sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda. Sofrerá o credor a perda. E a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Res perit dominum. Tá? Res perit dominum. Mas se for por culpa? Se for por culpa, eu vou usar o artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. É a mesma solução lá do outro lá, do 234, segunda parte. Quando há perda total do objeto, o devedor responde pelo quê? Pelo valor da coisa, pelo equivalente ao valor da coisa, mais perdas e danos. Tá? E se for deterioração? Bom, me parece que vai ser bastante óbvio aqui a solução, pelo menos da deterioração sem culpa. Então, ela quebrou a alça, a Joana, sem culpa dela, quebrou a alça da minha caneca, que eu emprestei para ela. Tá? O 240 vai dizer assim, ó, se a coisa é restituível, o proprietário sou eu, a Joana é a devedora da devolução da coisa. Se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la ao credor tal qual se ache, sem direito à indenização. Mais um motivo para não emprestar as coisas, porque res perit dominum. Aqui não perit, aqui deteriorit. Eu nem sei se existe essa expressão em latim, eu acabei de inventar o deteriorit, mas sei lá. Né? Mas, veja só, a questão é a mesma, mas a lógica é a mesma. A Joana não teve culpa pelo fato de ter quebrado ali a alça da caneca. Tá? Logo eu vou receber a caneca, ela vai dizer, Conte, ela salvando, derrubou a tua caneca aqui, ó, quebrou. Tchau. Ela não tem dever nenhum de me restituir, me pagar, indenizar por nada. Ela agiu sem culpa. Logo, rompe ali um nexo de causalidade que pode levar à sua responsabilidade, à sua responsabilização. A ela sofrer, de novo, para a gente lembrar do conceito de responsabilidade, ela sofreu uma consequência jurídica e patrimonial pelo inadimplemento, pelo descumprimento da obrigação. Aqui parcial, né? Porque não é total. Ela ainda pode entregar a caneca, mas com perda do valor. Agora, a questão, gente, complicada mesmo, está aqui na deterioração com culpa. Porque olha o que diz o artigo 240, segunda parte. Então, se a coisa restituível se deteriorar por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no artigo 239. O que a gente leu no artigo 239? Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, a situação aqui é o seguinte, pelo que está no artigo, pelo que dispõe o artigo, tá? O Guilherme pega a BMW do William emprestado. Tá? O William não observou, não prestou atenção no que o professor de Direito das Obrigações explicou, mas ele emprestou, de qualquer forma, não lembrou do res perit dominum. Emprestou lá para o Guilherme. Tá? E aí o Guilherme vai pegar a BMW, tá lá, tá andando tranquilo, sem alta velocidade, nem nada do tipo. Tá?
Não, tá andando, ele tá andando em alta. Agora lembrei que é com culpa, né? Ele tá andando em alta velocidade. Aí um carro corta ele no meio do caminho, ele perde um pouco o controle do carro e daí dá uma batidinha. Tá? Uma batidinha. Estraga o para-choque da BMW do William num poste. Tá? Pelo artigo 239, aliás, 240, segunda parte, com 239, olha só o que o William pode exigir do Guilherme. Não é o conserto da BMW. Ele pode exigir o equivalente à BMW. O equivalente à BMW. Mais perdas e danos. Tá? É isso que dispõe o artigo 239, com o 240, segunda parte. Tá? No entanto, a doutrina, ela entende que impor ao devedor, tá, a obrigação de indenizar o equivalente ao valor inteiro da prestação é, em alguns casos, uma violação do princípio da boa-fé. Aí vem aquela função limitadora da boa-fé objetiva que a gente viu em aulas anteriores. Né? O direito até dá a possibilidade do William, o código até dá a possibilidade do William exigir o equivalente à BMW. Mas isso não é razoável. Ele está abusando do direito dele. E aí, então, vai ter um enunciado que não está no meu código, que devia estar, mas eu tenho ele em algum lugar aqui anotado. Ou talvez não. Parabéns, professor, você não anotou. Tá, tem um enunciado ali, depois eu aviso para vocês qual é. Tá? Mas o enunciado do Conselho da Justiça Federal, lá em 2002, isso várias vezes, na verdade, o que acontece? Vários dispositivos do código não ficam muito claros, ou tem, às vezes, uma interpretação muito contraditória. Então, eventualmente, se reúnem uma série de juristas, magistrados, juristas e, sei lá, pessoas ilustres do direito, para tentar discutir qual é o conteúdo desses artigos. O que esse artigo queria dizer, especificamente? Tentar estabelecer, não é uma súmula, não é nada disso. É simplesmente doutrinadores dizendo, olha, a gente acha que esse artigo tem que ser interpretado dessa forma. Então tem um enunciado, que eu não lembro o número agora, daqui a pouco me corre, tá? Que diz o seguinte, que nesse caso, a gente tem que fazer uma distinção. O caso do William ali, é um caso em que a deterioração foi ínfima. É ínfima. Logo, o William não tem direito de exigir do Guilherme o equivalente. Aí, nesse caso, vai se aplicar o 236 do Código Civil. Qual é? A possibilidade de ou equivalente ou, tá, receber a coisa com perdas e danos. Me fugiu agora, porra. No estado se acha com direito a perdas e danos, né? Então, indenização. Então, como é que seria nesse caso? Não. Então, o William tem direito de exigir do Guilherme não o valor do carro por inteiro, mas o valor do conserto do carro e mais eventuais perdas e danos. Por exemplo, os dias que o William vai ficar usando o Uber para ter que se locomover pela cidade. Tá? Então, a doutrina, ela entende dessa forma, esse enunciado. Agora, pode ser que a deterioração seja de tal montante, continua sendo uma perda de valor, mas um montante que realmente, sei lá, eu não entendo muito de carro, mas uma batida que comprometa o valor do carro. Tá? Bastante mesmo o valor do carro. Aí, sei lá, mexe na estrutura do carro. Tá? Então, o carro continua lá, é possível utilizar ele e tal, mas ele está lá com, sei lá, as portas todas detonadas, não fecha direito. Né? Aí nesse caso. Oi? O eixo arrebentado. O eixo, por exemplo. Né? Então, é um bom exemplo. Tá? Aí nesse caso, o William pode dizer assim: não, nesse caso aqui, eu vou rejeitar a coisa e exigir a indenização pelo equivalente dela. Tá? Daí eu quero o valor da BMW.
Joinha? Agora, nós vamos falar sobre obrigação de dar coisa incerta. Ora, se a coisa certa... Só deixa eu ver aqui. Se a coisa certa é a obrigação de entregar ou restituir uma coisa determinada, uma coisa especificada em suas mínimas características, uma coisa individualizada, esta caneta e não qualquer outra caneta, a obrigação de dar coisa certa é a obrigação de dar coisa genérica. A obrigação de dar coisa certa é a obrigação de dar coisa genérica, especificada ao menos quanto ao gênero e à quantidade. Quanto ao gênero e à quantidade. Então, se a obrigação de dar coisa certa é a obrigação de dar esta caneta, a obrigação de dar coisa incerta é a obrigação de dar uma caneta. Qual caneta, professor? Uma caneta. Tá? Não necessariamente essa. Vejam, pode ser uma caneta vermelha da marca CIS, exatamente parecida com essa, mas não é necessariamente essa. É a diferença entre tu comprar, por exemplo, um carro usado e tu comprar um carro zero, que vai vir para ti ainda da concessionária. Da concessionária. Tu não pode, ainda que tu vai dizer, eu vou comprar um, sei lá, um carro qualquer, uma Mercedes-Benz modelo, sei lá, C180, que eu acho que tem, né? Cor cinza, tá bem especificado até, né? Cor cinza, mas ainda assim eu não posso determinar qual é especificamente aquela Mercedes-Benz que vai chegar para mim, aquele carro. É diferente de tu chegar lá e tu saber exatamente qual é a placa, o chassi, o renavan do carro. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, essa é a obrigação de dar coisa incerta. A obrigação de dar coisa incerta é no artigo 243. Diz lá o artigo 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero ou pela quantidade. Tá? No mínimo, eu tenho que dizer, é caneta. E é uma caneta. Tá? Não posso só dizer que é caneta e eu não posso só dizer que é uma. Porque daí eu estou diante de um objeto indeterminado. Objetos indeterminados levam à invalidade da obrigação. Artigo 104, inciso 2º do Código Civil. Tá? Beleza? Um exemplo de obrigação de dar coisa incerta é contrato que tenha por objeto a compra e venda de safra. Tá? Safra de arroz, de feijão, de tomate. Tá? São obrigações da coisa incerta. Tá? Um sorteio de um carro. Um sorteio de um carro é uma obrigação de dar coisa. Salvo se eu tiver. É este carro aqui que vai ser sorteado. É uma obrigação de dar coisa incerta. Tá? Hoje uma modalidade meio esquecida, mas o consórcio antigamente também. Tá? Hoje o consórcio ele tem uma natureza um pouco diferente do que era antigamente. Tá? Perfeito? Tranquilo? Entendemos que é coisa incerta? Bom, vamos continuar aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, quando a gente vai falar em obrigação de dar coisa incerta, é o seguinte. A obrigação de dar coisa incerta, ela é uma obrigação intermediária. Por que ela é uma obrigação intermediária? Porque em algum momento, tá, deve haver o que a gente chama aqui, olha ali, de concretização do débito. O que é a concretização do débito? É o momento em que eu vou, dentre as várias canetas vermelhas da marca CIS que existem no mundo, determinar qual é a que vai ser o objeto da obrigação. Porque em algum momento eu tenho que pegar essa caneta e dizer, vai ser essa caneta que vai obrigar, vai ser objeto da prestação, perfeito? Tem que ter um momento que aquele automóvel Mercedes-Benz vai se materializar e vai se concretizar na minha frente. Eu vou dizer que, dentre todos os automóveis da mesma marca e modelo e da mesma cor, é esse daqui que vai ser objeto da obrigação. Tá? Ora, para que isso aconteça, é preciso que aconteça o quê? A escolha. Concretização do débito nada mais é do que
o momento em que se escolhe entre várias coisas fungíveis entre si, ó, o conceito de fungibilidade aqui, várias coisas fungíveis entre si, qual é a que vai ser o objeto da obrigação? Perfeito? Ora, a pergunta que a gente tem que fazer é: a quem compete a escolha? Quem é que tem o direito à escolha? Quem é que vai escolher qual vai ser a caneta? Se o contrato não disser, está no artigo 244, tá? Se o contrato não disser, tá, na obrigação de dar coisa, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. A escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação. O título da obrigação é o contrato. Tá? Então, quem é que tem o direito de escolha? Pode ser o credor? Pode. Pode ser um terceiro? Pode também. Mas para que seja o credor e para que seja o terceiro, isso precisa estar expresso no contrato. Se não houver previsão contratual, o direito de escolha é do devedor. Joinha? Partimos. E aí vem a segunda parte do artigo 244. Mas não poderá o devedor dar a coisa pior, nem ser obrigado a prestar a melhor. Ó, não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a pior. A melhor, desculpa, repetir, foi redundante. Então imagine aqui, pegar meu quadrinho de novo. Que não fica direito na tela, mas é o que nós temos. Imagina que o Patrick, ele se obrigou, tá? Ele é devedor, de entregar para mim café. Café. Mas tem o café do tipo A, o café do tipo B e o café do tipo C. Ou seja, 3 qualidades distintas. Então eu tenho o gênero, gênero, café, quantidade 1 tonelada, tá? Só que não especifica qual é a qualidade do café. Eu tenho 3 qualidades distintas. A, melhor café. B, café mediano. C, o pior café. O que o artigo diz? Ora, se não se estipula, se não se diz qual é a qualidade, se é A, B ou C, o Patrick não está obrigado a dar a melhor. Mas ele também não pode dar a pior. De resto, que sobra para ele o quê? O critério intermediário. Critério intermediário. Tá? Agora, esse artigo aqui, gente, só vale se eu tiver mais do que 2 qualidades. Porque se eu tiver só a qualidade A e B, ele se autoanula logicamente. Ó, tem a qualidade A e qualidade B. Qual é que o Patrick vai dar? Ora, ele não está obrigado a dar A, mas ele também não pode dar B. Então tem que ter no mínimo 3 qualidades distintas para que eu possa aplicar o critério intermediário, até porque senão não tem meio. Professor. Oi. Nesse caso, ele não teria que dar A quando for só 2 opções? Não. Ele não está obrigado. Ele não pode dar B, mas ele também não está obrigado a dar A. Então ele tem a possibilidade de escolha, porque não tem um critério intermediário nesse caso. Não tem uma meia qualidade, uma qualidade que fica ao meio. Tá? Ô, professor, mas aí a questão do valor que, por exemplo, tu tá me pagando não iria levar em conta? Se isso fosse importante, a gente tinha estipulado a qualidade no contrato, né? Eu só vou utilizar isso daqui, ó, como eu falei para vocês, gente. Isso a gente tem que estar alerta sempre no Código Civil. Eu só vou utilizar o Código Civil quando o contrato não me dá resposta. Opa, o contrato não me deu resposta sobre isso. O que me resta? Vim no Código Civil. Tá? Bom, e aí, após a escolha, vejam, quando há a escolha, tá? Eu tenho que notificar o credor que eu fiz a escolha. Eu tenho que chegar lá o conhecimento, fazer chegar lá o conhecimento do Guilherme que a caneta vermelha que vai responder pela obrigação é essa caneta aqui.
Não é mais qualquer outra caneta, é essa caneta aqui. Tá? Aí, nesse momento, a gente tem, então, de fato, a concretização do débito. E olha lá o que diz o artigo 245. Agora, cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto da sessão antecedente. Qual é a sessão antecedente? Obrigação de dar coisa certa. Porque, realmente, quando eu notifiquei o Guilherme de que o objeto da prestação não vai ser mais qualquer caneta vermelha, mas vai ser essa caneta vermelha aqui, a obrigação deixa de ser uma obrigação de dar coisa incerta e passa a ser uma obrigação de dar coisa certa, porque o objeto foi determinado. Por isso que eu disse, a obrigação de dar coisa incerta ela é transitória. É um momento intermediário, tá? Da obrigação de dar coisa certa. Tá? E por que é importante, tá? Eu estabelecer isso, dizer isso para vocês? Por causa do 246. Olha o que diz o 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Percebam só, é muito simples isso daqui. Antes de eu ter avisado o Guilherme de que a caneta vermelha que ia responder pela obrigação era essa caneta vermelha, tá? Eu posso alegar para ele que não existe mais canetas vermelhas? Posso? Não, né, professor, porque é indeterminável. Tu pode escolher qualquer uma. Exatamente. A caneta vermelha é um bem fungível. O que é o bem fungível? É aquele que pode ser substituído por qualquer outro, de igual natureza. É essa a ideia. Tá? Então, bem fungível. Então, o Guilherme, eu não posso chegar lá para o Guilherme e dizer, Guilherme, não tem mais a caneta vermelha. Como não tem mais a caneta vermelha? Vai na Fátima, tem um monte de caneta vermelha. Sabe? Tá lá. Parece uma coisa pouco importante, gente, mas olha só. Tem uma história que alguns de vocês devem conhecer, de uma carbonífera que não existe mais. Aliás, existe, mas está em processo de recuperação judicial, em que ela tinha um contrato com uma empresa e que ela tinha que vender uma determinada quantidade de carvão mensal para essa empresa, tá? Sob pena de pagar uma multa, caso não cumprisse aquela quantidade mensal de carvão. Bom, o que aconteceu? As minas dessa carbonífera já não davam mais conta de produzir carvão. E para não ter que sofrer a sanção da multa contratual, de não atingir, então, a quantidade, essa carbonífera comprava de outras carboníferas o carvão para poder vender, mesmo tendo prejuízo. Porque a multa era bem significativa. Porque a obrigação é a obrigação de dar coisa incerta. Então, eu não me comprometi a entregar o carvão da minha mina. Eu me comprometi a entregar 1 tonelada de carvão. Carvão acabou no mundo? Não, continua tendo. Perfeito? Porque é coisa fungível. Pô, professor, mas sacanagem, né? Sacanagem, é. Mas, pô, em toda a situação é assim? Não. Vocês podem ver ali, ó, eu botei uma coisa chamada dívida genérica restrita ou gênero restrito. O que é essa ideia de dívida genérica restrita ou gênero restrito? Então, em algumas situações, eu posso limitar a obrigação de dar coisa incerta. Limitar em que sentido? Bom, eu posso dizer o seguinte, olha, a obrigação de dar um carro, ela nunca vai se tornar impossível. Mas a obrigação de dar um carro, sei lá, maré, né? Pode em algum momento se tornar impossível desde que não existam mais marés à disposição. Uma maré a 0 km, por exemplo. Um dia que vamos dizer que no momento que eu me obriguei com o William de entregar para ele uma maré a 0 km. Azar o dele, né? E daí chega lá e a Fiat diz, olha, não vamos produzir mais maré a 0 km. Aí, viu, eu tenho gênero limitado. Eu boto no contrato que eu vou fornecer para o Patrick, tá? 1 tonelada por mês do tomate da minha fazenda, da minha plantação. Tá lá no contrato.
E aí vem uma praga e devasta, sem culpa minha, por óbvio, então, né? Essa minha plantação, eu não tenho mais tomate para fornecer para ele. Como eu limitei o gênero, eu não vou ser obrigado a continuar a cumprir essa obrigação. Perfeito? Tranquilo? É fácil, né? É fácil. Ah, tem mais duas coisinhas aqui. Vamos terminar essa parte aqui, então, de obrigação de dar. Eu ia até parar a aula, mas... Vou pegar um café, tá? 2 minutinhos só. Tá com a me xingando? Bom, então, olha só. Nós vamos falar agora de obrigação de dar quantia certa em dinheiro. A obrigação de dar quantia certa em dinheiro é a obrigação pecuniária. Tá? Então, se eu estava falando antes da entrega ou restituição de uma coisa que podia ser determinada ou indeterminada. Tá? Agora eu estou falando de bufunfa, money. Tá? Transferência de dinheiro. Dinheiro é coisa fungível. Mas vai responder a um processo todo diferente. Bom, vamos começar conceitualizando. O que é obrigação pecuniária? Consiste na obrigação de entregar quantia certa em dinheiro. Entregar quantia certa em dinheiro. Entregar quantia certa em dinheiro. Vamos voltar lá só para rapidinho para lembrar para vocês. Ó, a obrigação do vendedor no contrato de compra e venda é uma obrigação de dar coisa certa. Ou incerta, dependendo da determinabilidade da coisa. A obrigação do comprador, no entanto, vai ser uma obrigação de dar quantia certa de dinheiro, de pagar o preço da coisa certa. Tá? Bom, vamos às regras. Primeira regra, artigo 315, regra do nominalismo. Olha só, viram que a gente pulou aqui um pouquinho. Ah, cadê você, 315 aqui? Olha que coisa. Todo mundo sabe disso, gente, mas vamos lá. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Então vamos lá. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, todo mundo sabe disso, né? Em moeda corrente, já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem que levar em consideração que no Brasil o real é moeda de curso forçado, ou seja, a gente vai ver no 318, não se admite o pagamento em moeda estrangeira, tá? Não se admite o pagamento em moeda estrangeira como regra, tem exceção, mas a regra é essa, tá? E pelo valor nominal. O que quer dizer valor nominal, gente? Regra do nominalismo, tá? Quer dizer o seguinte, anota aí. O devedor se desonera entregando ao credor a exata quantia estabelecida no título da obrigação, do contrato, né? A exata quantia estabelecida no título da obrigação. Quer dizer o seguinte, tá, desculpa, estou me apressando, né? Ó, quer dizer o seguinte, o contrato diz que eu tenho que pagar para o Guilherme R$50. Quanto eu tenho que pagar para o Guilherme? R$50. Porra, professor, que coisa óbvia. Que coisa elementar. Qualquer pessoa conseguiria falar isso. Não precisa do curso de Direito para fazer isso, né? Mas vamos ver aqui o desenho aqui. Era um meme muito famoso aí até 2014. Olha ali, ó. Vocês estão vendo? O que R$100 comprava em 1997 e o que R$100 comprava em 2014? O dinheiro
ele sofre desvalorização. Ele continua nominalmente, R$100, ó, continua sendo R$100. Mas o poder aquisitivo de R$100 diminui. Então, se eu contratei lá com o Guilherme o seguinte, que ele vai me emprestar R$100 em 1997, tá? E eu vou restituir para ele os R$100 em 2014, ele não pode exigir de mim, se isso não está estabelecido no contrato, tá? Vamos dizer assim, uma indenização, por falta de uma palavra melhor, né, por essa perda de poder aquisitivo que os R$100 sofreu. Seria uma correção monetária? É mais que correção monetária, porque a correção monetária ela é um pressuposto do negócio. Aí vocês vão ver que os contratos, como regra, aceitam uma correção monetária ainda que não estipulada. Tá? O contrato, então, tem direito à correção, ainda que não estipulado. É uma coisa bem complexa, assim, que tem uma distinção entre a perda de valor do dinheiro, que é o que a correção monetária quer compensar, da perda de poder aquisitivo dele. Tá? Da perda de poder aquisitivo dele. Tu quer ver o que seria para a gente uma forma lógica de resolver de entender, desculpa, essa regra do nominalismo? Pensa o seguinte, tu faz um contrato de locação. Tu faz um contrato de locação por 5 anos. Tá? Em 5 anos, se o contrato diz lá que eu vou pagar R$500 por mês, por 5 anos, tá? E só diz isso, por 5 anos eu vou pagar R$500 por mês. Pouco importando quanto esses R$500 vão garantir de poder aquisitivo para mim, credor, então locador do imóvel. Tá? Tem. Isso é a regra do nominalismo. Como é que eu diminuo a importância da regra do nominalismo? Um dos critérios que se admite é a correção monetária. Prevista em lei, a lei permite que eu faça a correção monetária. Salvo, ainda que não estipulado no contrato. Mas tem uma coisa mais importante, que é isso que está aqui no 316. Olha o que diz o 316. É lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas. Parece bem misterioso, né? É lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas. É o que a gente chama de cláusula de escala móvel. Vocês querem ver? Se vocês já alugaram um imóvel na vida de vocês, tá? Vocês vão ver que o contrato de locação ele diz assim, ó. O locatário pagará ao locador, tá, a quantia de R$500, né, vencíveis ou a vencer, né, a cada dia 5, a cada quinto dia útil de cada mês. Tá? E aí, embaixo, geralmente vem um parágrafo, isso é a cláusula do pagamento, e aí, do aluguel, né? E daí vem uma cláusula embaixo dizendo: o valor referido acima será reajustado anualmente pelo IGPM, pelo IPCA, pelo IPC. Essa cláusula aí é a cláusula de escala móvel. É o que permite, então, e esses índices servem para isso, que eu readeque o valor da prestação pecuniária vamos dizer assim, a perda de poder aquisitivo que o dinheiro sofre. E esses índices, eles são justamente índices que têm essa função. Verificar qual é a perda de poder aquisitivo do dinheiro. Né? Então, quando eu boto isso, aí eu autorizo uma flexibilização da regra do nominalismo, porque daí eu já não estou mais obrigado a pagar R$500 pelos 5 anos. Porque eu sei que a cada 5 anos, a cada ano, vai ter um novo reajuste que vai restabelecer o poder aquisitivo daquela grana, daquele dinheiro que eu estou pagando a título de aluguel. Perfeito? Quando tu compra um apartamento e fica pagando. Daí pode colocar isso, né, professor? Também. Mas daí no apartamento tem mais, porque daí tu vai pagar os juros também. Tá? Na prestação tu vai ter, por exemplo, tem uma cláusula boa para pagar no apartamento, é a tal da... Oh, meu Deus, agora veio o Covid na minha cabeça, não é Covid? Que é aquela que a gente paga enquanto o apartamento não tá pronto, não está efetivamente pronto.
que é, porra, é um índice famoso. Mas hoje eu tô com a cabeça, calma aí. ICMS? Oi? ICMS? Não é, ICMS, calma aí, só um minutinho que eu já vou descobrir isso agora. É o CUB, professor? Oi? CUB, isso mesmo. Muito obrigado. É o CUB, exatamente. O CUB tem essa função também. O que o CUB é? O CUB é um valor que vai analisando o aumento do custo da construção civil. É um valor mínimo ali, e aí vai aumentando. Né? E aí faz com que a parcela que eu pague ela seja reajustada de acordo com o custo da construção civil como um todo. Tá? O CUB tem essa função. Muito obrigado. Tá? Beleza, professor. Muito bom. Então, essa é a ideia. Tá? Então, olha aqui, ó. Opa, não é isso aqui. Também não é. Então, aqui, ó. A exceção à regra do nominalismo é a cláusula de escala móvel do artigo 316 do Código Civil. INPC, IGPM, IPCA, IPC. Tá? O 317, a gente já falou. Tá? É a teoria da imprevisão. Quando a gente falou lá em equilíbrio contratual, equivalência material do contrato, a gente já tinha falado sobre ele. Então, não vou voltar ao 317. Vamos pular para o 318, que é a regra da proibição do pagamento em moeda estrangeira. Então, diz ali o 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Então, se eu tenho uma cláusula do contrato que me obriga a pagar aquele contrato em outra espécie de moeda que não o real, tá? Ou em ouro, essa cláusula vai ser nula. Tá? Bem como para compensar, essa é importante, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Professor, mas como assim, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e da moeda nacional? É assim, ó, a cláusula do contrato, ela não diz que tem que pagar em dólar, ela diz que tem que pagar em reais o valor equivalente a 100 dólares. Ó a pegadinha. A cláusula do contrato não diz que tu tem que pagar em dólar. Ela diz, não, tu tem que pagar na data do vencimento o valor em reais equivalente a 100 dólares. Isso não pode. Isso é proibido por lei. Tá? Justamente por causa dessa ideia de que o real é moeda de curso forçado. Tá? Existem exceções? Obviamente que existem exceções. Contratos internacionais, né, eles não se regem pelo artigo 318. Existe um decreto específico que trata sobre isso. Tá? Tem no material de apoio na apostila. É isso? Todo mundo tranquilo? Prova semana que vem. Tá? Tudo de boas. Tá? Como eu disse, vou tentar fazer uma prova bem acessível para todo mundo. Espero ser bem sucedido. Se não for, bom, azar de vocês. Tá? Mas vai dar tudo certo. Vou desligar a gravação.